Olá pessoal, hoje nós começaremos a falar sobre os ossos da cabeça e da coluna vertebral, tá? Como o nosso início da disciplina de neuroanatomia, é importante a gente falar de ossos da cabeça e da coluna vertebral. Por que é importante falar dos ossos da cabeça e da coluna vertebral? Porque é simples, olha só, o sistema nervoso central, ele está totalmente localizado dentro do nosso esqueleto. Tá? Então ele está totalmente protegido por nosso esqueleto. Em que parte do esqueleto protege o sistema nervoso central? Né? O esqueleto da cabeça, especialmente do crânio, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai proteger o nosso encéfalo, e o esqueleto da coluna vertebral, que vai proteger a nossa medula espinal. Tá? Então, além de proteger os órgãos do sistema nervoso, eles são importantes também porque permitem a passagem dos nervos. Tá? Por exemplo, existe os músculos da gente, eles são controlados, os músculos esqueléticos, por exemplo, meu bíceps, ele é controlado pelo sistema nervoso. E para que meu músculo funcione, tem que ter um nervo espinhal que vai levar esse estímulo até o músculo. Então esse nervo atravessa elementos da coluna vertebral. Da mesma forma aqui na cabeça da gente. Para meus músculos da cabeça funcionar, tem que ter um nervo levando um estímulo até o músculo, por exemplo, dos músculos da mastigação, músculo da minha língua. Tá? Então, esses músculos aqui do masseter para funcionar, tem que ter um nervo que vai levar esse estímulo lá. Tá? E esse nervo, ele atravessa orifícios do crânio. Tá certo? Então, é muito importante, antes da gente começar a falar do sistema nervoso propriamente dito, conhecer a anatomia da cabeça e da coluna vertebral. Tá certo? Aqui a gente vai fazer uma breve revisão dos ossos da cabeça e da coluna, parte mais teórica, para que a gente possa, em um segundo momento, fazer a descrição anatômica de todos os ossos da cabeça e da coluna vertebral. Tá bom? Então vamos relembrar alguns conceitos básicos. Por exemplo, cabeça. Gente, a cabeça da gente, como você está vendo aqui nessa imagem, olha só, vai ser uma parte da anatomia humana, né? Que está localizada dentro do nosso esqueleto axial. Lembra que o esqueleto axial é cabeça, pescoço e nosso tronco. Então ele é a parte superior do corpo da gente, que está fixada ao tronco pelo pescoço. Tá aqui é o esqueleto da nossa cabeça. Tá certo? Então, esse esqueleto da cabeça, como a gente está vendo aí, né? Obviamente ele protege, de um modo geral, no que diz respeito à anatomia, né? Ele vai proteger o nosso encéfalo. Tá certo? A cabeça protege o nosso encéfalo. Tá certo? Lembra, o sistema nervoso central vai ver isso depois, mas é encéfalo e medula espinal. Então, o nosso encéfalo está localizado dentro da cabeça. E quais são as estruturas do encéfalo? Só para a gente visualizar isso. Então, o encéfalo da gente ele é formado basicamente pelos seguintes órgãos, né? Deixa eu mostrar para vocês. O nosso encéfalo. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso encéfalo. Olha só, tá? Então, no encéfalo nós temos aqui, ó, o nosso cérebro, tá certo? Que é esse elemento maior que a gente vai estudar mais na frente. Esse órgão aqui embaixo, que é o nosso cerebelo, tá? Ó, nomezinho aqui para vocês, ó, cerebelo, o cérebro da gente. E esses três órgãos aqui, ó, que formam o que a gente chama de tronco encefálico, ó, são três, ó. Esses três aqui. Esse aqui de cima chama-se mesencéfalo. Esse do meio, a ponte. E esse aqui é o nosso bulbo raquidiano. Então, esses órgãos aqui, ó, formam o que a gente chama de tronco encefálico. Tá certo? Então, isso tudo, ó, é o nosso encéfalo, formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Tá certo? Então, tudo isso está protegido pelo esqueleto da cabeça. Se eu pegar aqui, por exemplo, olha só, que está o nosso crânio, nossa cabeça bem direitinho. Ó. Eu cortei aqui esses ossos aqui de cima
para você ver aqui dentro o nosso encéfalo. O cérebrozão da gente tá aí, ó. Tá certo? Se eu retirar esses ossos, ó, você vai ver aqui embaixo, ó, o cerebelo. Vem aqui, ó, o cerebelo, o trocacefálico, tá? O cerebelo e o trocacefálico. Então, esses órgãos protegem o nosso encéfalo. Então, como eu disse para vocês, olha só. Esses nervos que estão aqui, ó, deixa eu mostrar novamente. Ó, tá vendo que tem esses nervos todos, ó? Esses nervos que estão aqui, esse amarelinho é tudo nervo, ó, tá vendo? Ó? Esses nervos, para chegar na nossa boca, enfim, nosso rosto de modo geral, eles atravessam, ó, o crânio, né? Os ossos, ó. Por isso que é importante conhecer, tá vendo? Todos os nervos atravessam, ó, os ossos, tá vendo? Pequenos orifícios que atravessam os ossos, tá certo? Depois a gente vai conhecer todos esses ossos, perfeito? Então por isso que é importante conhecer o esqueleto da cabeça e da coluna vertebral, tá? Para a gente poder entender porque a cabeça e a coluna vertebral protegem o sistema nervoso central. A cabeça, que é o que a gente está estudando agora, ó, protege o nosso encéfalo, tá certo? Bom, continuando, tá? Então nós temos a cabeça, portanto, essa estrutura anatômica, e o crânio, de um modo geral, ele tem algumas funções, né? Então, quais são as funções do crânio? Olha só, aqui tem algumas funções importantes. Olha só, nós temos, ó, nosso crânio, ele abriga e protege o nosso encéfalo, como eu acabei de falar, né? O crânio protege o encéfalo. Ele abriga e protege órgãos da sensibilidade, tá? Da sensibilidade específica, que é o quê? Visão, audição, olfato e gustação, além de nervos e vasos sanguíneos que atravessam o nosso crânio. Tá? Quando a gente fala de sensibilidade, pessoal, existem basicamente dois tipos de sensibilidade: sensibilidade geral e sensibilidade específica ou especial. Sensibilidade geral é o que? É tato, né? Você sente a sua pele, sensibilidade relacionada à dor, à pressão, temperatura, se está quente ou frio. Isso aí é sensibilidade geral. Sensibilidade específica ou sensibilidade especial é aquela parte da acessibilidade que quem é responsável são os órgãos dos sentidos, né? Tá? Visão, os olhos, né? Então tem cavidades que alojam os olhos. Audição, então tem cavidades que recebem o sistema auditivo. O olfato, né? Cavidade nasal, e a gustação, a cavidade bucal, tá? Então nós temos, além disso, que o crânio permite a passagem do ar e do alimento através de aberturas, que a gente vai estudar isso depois, tá certo? Essa é só uma breve teoria para a gente adentrar daqui a pouco. Então o ar vai passar pelo nariz, pela cavidade nasal, também passa pela boca, e o alimento também vai passar obviamente, pela boca. Então o nosso crânio participa e atua na mastigação, através da maxila, da mandíbula e dos dentes. E é importante também que vai ser o local onde vai se inserir alguns músculos importantes que a gente vai conhecer mais na frente. Tá bom? Então, de modo geral, essas são as funções do crânio. Tá certo? Então a gente observa aqui, só para ilustrar, né? A cavidade onde está recebendo os olhos, né? A cavidade orbital, função da visão, cavidade nasal, a gente vai estudar tudo isso bem direitinho, tá? Cavidade nasal, responsável pelo sentido especial do olfato, né? Cavidade oral, né? Que é a boca. Tá vendo as cavidades? E aqui do lado, ó, nós temos a cavidade onde se encontram, e essa estrutura aqui também, onde se encontram as estruturas auditivas. Tá certo? Bom, aí, gente, quando a gente vai estudar o crânio, né, a gente divide o crânio da gente em duas partes, ó, como você está vendo aqui. Vamos lembrar, o crânio é dividido em duas partes. Então, nós temos aqui, ó, o neurocrânio e o viscerocrânio. Neurocrânio e viscerocrânio. Então, o que é o neurocrânio, né? Como o próprio nome já sugere, né? O neurocrânio vai ser a parte da anatomia, a parte do crânio, melhor dizendo, né? Que está em contato com o sistema nervoso, que protege de fato o sistema nervoso, tá?
Esse é o neurocrânio, arcabouço arredondado que envolve o encéfalo e orelhas internas, parte superior e posterior do crânio. Então é a parte do crânio que o nosso encéfalo, que protege nosso encéfalo. Então nosso couro cabeludo, essa parte superior do crânio, chama-se neurocrânio. E o outro é o viscerocrânio, né? O viscerocrânio, como o nome já diz, né, está relacionado com as vísceras da face, tá certo? Então são aqueles ossos que estão relacionados com as vísceras da face, perfeito? Ele se relaciona com o sistema respiratório, com o sistema digestório e o sistema sensorial, né? Que é o que? Sistema sensorial. Você vai se relacionar com os olhos, vai se relacionar com a cavidade nasal, do olfato, né? E vai se relacionar com os elementos da boca, que é o sentido especial da gustação. Tá certo? Então nós temos aí, portanto, o crânio da gente dividido em neurocrânio e viscerocrânio. Perfeito? Bom, aí vamos lá, vamos relembrar. Quais são os ossos que formam o neurocrânio e quais são os ossos que formam o viscerocrânio, né? Gente, tá aqui, ó, o neurocrânio, como a gente já sabe que é essa parte que envolve o encéfalo da gente. Então nós temos aqui os ossos, ó, o frontal, eu vou mostrar todos eles, tá? O frontal, o occipital, o parietal, o temporal, o esfenoide e o etimoide. São ossos do neurocrânio. Olha só, o frontal, a gente diz que é um osso ímpar. Por que é um osso ímpar? Porque só tem um frontal, né? Você olha aqui embaixo, ó, isso aqui, esse azulzinho é o frontal, só tem um. O occipital também é um osso ímpar, só tem um occipital. Está aqui atrás, esse osso grande aqui. O parietal são dois ossos parietais, estão aqui em cima. Portanto, é um osso par. O osso temporal também são dois ossos temporais, portanto, também é um osso par. Esfenoide é um osso ímpar e o etimoide é um osso ímpar. Tá certo? Isso são os ossos do neurocrânio. Depois a gente vai dividir esse neurocrânio em outras partes, tá certo? Pois bem, aí eu tenho, além de neurocrânio, eu tenho um viscerocrânio. Quais são os ossos do viscerocrânio? Nós temos as conchas nasais inferiores, que são ossos pares, são dois, eu vou mostrar todos eles, só para você ter. Tá? Nós temos os ossos lacrimais, que também são dois ossos lacrimais localizados aqui dentro. Nós temos o vômer, tá certo? Que é um osso que faz parte do septo nasal, devido à cavidade nasal no meio. É um osso ímpar. Maxila, são duas maxilas, recebe os dentes superiores, é um osso par, portanto, a maxila. Os ossos nasais aqui em cima, né? Que também é um osso par. O osso palatino, que vai formar o palato, né? Que vulgarmente a gente chama de céu da boca, que também é um osso par. Zigomático, que é esse osso laranjinha que está aqui do lado, ó, forma a maçã do rosto da gente, é um osso par. E a mandíbula é aqui embaixo, que é um osso ímpar, tá certo? Então nessa imagem aqui, ó, nós temos, olha só, nós temos nessa imagem os ossos do crânio, né? Nós temos aqui, ó, neurocrânio. Quais são os ossos do neurocrânio? Ó? Tá um Nzinho aqui, ó. Osso frontal, osso parietal, aqui atrás o occipital, aqui nós temos o temporal, aqui nós temos o esfenoide, tá? E o etimoide a gente vai visualizar nessa imagem aqui dentro. Você vê o etimoide na base do crânio, tenho que retirar, eu vou mostrar para vocês. E nessa imagem aqui, ó, esfenoide bem direitinho, os ossos do crânio, tá certo? Bom, agora, os ossos do viscerocrânio, quais são? Essa imagem aqui, nessa vista anterior, nós temos, ó, o ossinho nasal, ó, são dois, né? Dois nasais, ó, osso nasal. Aqui formando a maçã do rosto, ó, o osso zigomático de um lado, zigomático do outro. Dentro do olho aqui da gente, da órbita, ó, nós temos o osso chamado de lacrimal, bem aqui, ó, lacrimal. Aqui do lado, nós temos essas conchas, que são as conchas nasais inferiores. E no meio eu tenho esse osso chamado de vômer, tá certo? O vômer só tem um.
Então, aqui, as conchas são duas, né? Concha nasal de um lado, concha nasal do outro. Aqui o vômer. Aqui eu tenho o osso, que é a nossa maxila, são duas maxilas. E aqui a nossa mandíbula. Tá certo? Então, nessa imagem, tem aqui novamente ó, todos os ossos. Esses aqui são os ossos do víscero-crânio. Então, nessa imagem posterior, ó, eu tenho o osso occipital. Aí aqui, ó, ainda do viscerocrânio, eu tenho este osso, ó, que, como eu disse a vocês, ó, que forma o palato, né, o céu da boca, né? Eu tenho esse ossinho aqui que é o osso palatino, tá? Osso palatino. Então esses são os ossos do viscerocrânio, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui em outra imagem. Nessa imagem aqui, ó, nós temos, ó, uma animação, ó, onde você visualiza todos os ossos. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, todos os ossos estão separados aqui, ó. Tá certo? Aqui eu tenho o frontal. Deixa eu diminuir esse espaço. Pronto, frontalzinho. Aqui nós temos o osso chamado de parietal, ó, são dois parietais, ó, parietal de um lado, parietal do outro. Aqui atrás, ó, o occipital, o temporal. Aqui dentro, ó, eu tirei esse osso daqui para você ver, ó. O frontalzinho está aqui, ó. Aqui dentro, ó, eu tenho o osso chamado de esfenoide, que é esse, ó. Tá bom? Desculpa, de etimoide, ó. Esse aqui é o nosso etimoide. A gente vai estudar separadamente cada um deles, né? E aqui o esfenoide, ó. Tá certo? Nessa vista anterior, eu vou ter, ó, as maxilas, ó. São duas maxilas de um lado e do outro. Vou aproximar mais um pouquinho elas, ó. Pronto, ó. Duas maxilas de um lado e do outro. Uma mandíbula. Aqui nós temos o zigomato de um lado, zigomático do outro, ó. Deixa eu retirar essa cartilagem. Pronto. Para a gente ver no meio, ó, deixa eu aproximar mais um pouquinho, ó, esse ossinho aqui, ó. Vou tirar essa cartilagem. Pronto. Aí aqui eu tenho esse osso que é o vômer, tá certo? Lá dentro do nariz, tá vendo? Ó? Separa a cavidade nasal no meio, a gente vai estudar isso mais na frente. E aqui nós temos aqui embaixo, formando o céu da boca, né? Ó. Eu tenho este osso que é o osso palatino. De um lado, palatino do outro. Então esses são os ossos que formam o neurocrânio e os ossos que formam o viscerocrânio. Tá certo? Ó? Toda a estrutura anatômica, ó, separando, fechando. Essa vista aqui, ó. Pronto, a gente vai estudar nessa vista todos esses ossos isoladamente. Beleza? Bom, continuando. Nossa teoriazinha. Bom, esses ossos do crânio, portanto, isso aqui é o crânio de uma criança, né? Então, é diferente o crânio de uma criança para o crânio de um adulto, né? Eu vou mostrar agora algumas diferenças clássicas entre um crânio que existe em crescimento de uma criança e de um indivíduo adulto, né? Bom, o neurocrânio, como eu estava dizendo para vocês, ó, ele vai ser dividido em duas partes. O neurocrânio, que são esses ossos que a gente já conhece, né? Frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide e etimoide, vai ser dividido em duas partes. Em o teto do neurocrânio, que eu vou chamar de calota craniana ou calvária, o teto é isso aqui, a parte de cima do neurocrânio. E a base do crânio, que vai ser formada basicamente por dois ossos, que é o esfenoide e o etimoide. Então esses quatro ossos aqui, ó, frontal, parietal, occipital e temporal, esses ossos fazem parte do nosso da nossa calvária, né, do teto do neurocrânio. Então esses quatro ossos fazem parte da calota craniana. Esses outros dois fazem parte da base do crânio. Tá certo? Olha só. Aí o que é que ocorre? Tá aqui a calota craniana mostrando, ó, o frontal
o parietal, o occipital, tudo isso aqui fazem parte da calota craniana, tá certo? Agora vejam só. Na base do crânio, deixa eu ver se tem um corte aqui, deixa eu ver. Na base do crânio, eu vou dividir essa base do crânio, é um corte transversal. Deixa eu pegar uma outra imagem. Eu vou dividir essa base do crânio. Na base do crânio eu vou encontrar basicamente 3 fossas importantes na base do crânio. Deixa eu mostrar aqui as 3 fossas que a gente encontra na base do crânio. Então tá aqui, Então eu cortei aqui, tirei a calota craniana aqui em cima, né, para você ver a base, Tá aqui embaixo, Então a base do crânio eu vou ter essa, forma como se fosse um batente, né? Esse batente aqui de cima, aqui no meio e aqui atrás, Então são 3 cavidades, 3 fossas. Na base do crânio eu tenho essa daqui, é a fossa anterior da base do crânio, tá? Fossa anterior da base do crânio, onde a gente encontra este osso, que é o nosso osso bem no meio aqui, Não dá para selecionar sozinho, mas esse ossinho aqui no meio é o nosso osso etimoide. Está aqui na base do crânio. Nós temos essa outra fossa aqui, que é a fossa média da base do crânio, onde a gente encontra o principal osso, que é esse aqui do meio, que é o nosso esfenoide. E aqui atrás a fossa posterior da base do crânio. Tá certo? Então, na base do crânio, eu vou ter 3 fossas importantes. A fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior. Depois a gente vai, daqui a pouco, mostrar a importância de todas essas fossas para vocês. Então, repito. O crânio, o neurocrânio, é dividido em calota craniana e base do crânio. A calota craniana, essa que pode se chamar também de calvária, onde está inserido o couro cabeludo, vai ser representada pelos seguintes ossos: frontal, parietal, temporal e occipital. E na base do crânio nós temos aqui o esfenoide e o etimoide aqui na frente. Tá certo? Pois bem. Aí continuando. Essa teoriazinha. Como eu estava falando, esses ossos do crânio, de um modo geral, eles vão ser todos unidos através de suturas. Tá vendo? Essas suturas são os elementos que unem os ossos do crânio. Na verdade, na cabeça, de um modo geral, a grande maioria das articulações são suturas. Vocês devem ter visto isso lá no sistema locomotor. Então, aqui eu tenho essa sutura aqui. Isso aqui é o frontal com os parietais. Eu formo essa sutura aqui, que é a sutura chamada de sutura, qual o nome aqui? Coronal. Tá certo? Sutura coronal vai unir o frontal com o parietal. Esta outra é sutura sagital, une os dois parietais. Sutura sagital, olha o nome aqui. E essa outra é a sutura lambidoide, vai unir os parietais com esse osso que é o occipital, sutura lambidoide. Perfeito? Aqui do lado, eu visualizo uma outra sutura. Aqui tem frontal, essa aqui, sutura coronal, sutura lambidoide, e essa daqui é a sutura escamosa, vai unir o parietal com o temporal. Só que o que ocorre? Isso existe no esqueleto do indivíduo adulto. Os ossos estão todos fundidos no indivíduo adulto, né? O esqueleto de uma criança é assim, O esqueleto de uma criança, deixa eu procurar aqui. Os ossos do esqueleto da criança, eles não são todos fundidos não, tá vendo? Por exemplo, eu tenho o frontal aqui, com o parietal, aí aqui no meio eu tenho uma cartilagenzinha. Vou mostrar aqui melhor. Tá vendo? Aqui eu tenho, que é chamado de fontículos. A gente já ouviu falar nisso, tem fonte. Né? A gente quando está... nossos avós, né, fica aquele negócio de moleira, né? Cuidado na moleira do menino, né? É isso aqui, São essa cartilagem, São o que a gente chama de fontículos. Isso aqui é o esqueleto de uma criança, de um feto, na verdade, né? Então, o que é que ocorre, Esses fontículos, repara que o esqueleto ainda não está totalmente fundido, né?
Diferente disso aqui, ó. Isso aqui é o esqueleto de um adulto, ó. Não tem mais os fontículos, ó. Um osso uniu com outro osso, houve a fusão dos ossos, tá? Mas numa criança, a cabecinha pequena, esses ossos não são fundidos, não. Eles são separados. A gente vai ver daqui a pouco por que esses ossos são separados. Então vamos lá, o que são os fontículos? São membranas de tecido fibroso, ó, que separam os ossos da calvária e que representam parte de osso não ossificado. Então aqui, esse aqui são ossos que não têm ossificação ainda, são separados. Ó. Existem 6 fontículos. Ó. Quais são eles? Ó? Esse daqui, ó, que é o fontículo anterior, que quando fundir esse fontículo anterior, vai formar o que a gente chama de bregma, que é isso aqui, ó. Esse pontinho que está aqui, ó, chama bregma. Foi formado quando o fontículo anterior acaba, os ossos se fundem e formam o bregma. Aí depois eu tenho o fontículo posterior, que esse aqui traz, ó, menorzinho, ó, fontículo posterior. Então quando a criança está crescendo, esse fontículo some, forma só osso, e esse fontículo posterior vai formar o que a gente chama de lambda, que é isso aqui, ó. Lambda. Aí depois eu tenho os fontículos anterolaterais, ó, que é esse aqui do lado. É aqui onde nossas avós falam de fonte, né? Cuidado na fonte do menino. Fonte vem de fontículo, né? Anterolateral. E esse aqui de trás, o fontículo posterolateral, que são 2 de cada lado, né? Então tem 2 aqui, um de cada lado, 2 aqui, 4, 5, 6 fontículos. Tá certo? Então tá aqui os fontículos, olha só. Fontículo anterior, ó, vai formar o bregma. Esse fontículo ocorre o fechamento entre 18 e 24 semanas pós-nascimento. Tá? Até os 2 anos de idade, isso aqui existe. Desculpa, a 2 anos de idade, esse fontículo aqui continua existindo. É aqui quando a mãe aperta, né? Ó, fica, tá vendo o que tem? Ó, parece uma depressãozinha e isso aqui é o fontículo. O fontículo posterior, né? Que é a futura lambda, ele fecha até os 12 meses pós-nascimento, né? Então, o primeiro ano isso aqui fecha. Isso aqui vai durar 2 anos para poder fechar. Igual os fontículos laterais, demora também um pouquinho para fechar. Tá certo? Ó, tá certo? Ó. O fontículo, portanto, que demora mais para fechar são os fontículos, esse fontículo anterior, né? Que é aquele maiorzão. Esse é o fontículo que demora mais, até 2 anos. Tá certo? Esses fontículos laterais, por exemplo, ó, ocorre a fusão 3 meses pós-nascimento. Os pósteros laterais, a fusão ocorre 2 meses pós-nascimento. Pois bem, aí eu deixo uma pergunta. Qual é a função qual a importância desses fontículos? Por que os ossos da cabeça não são fundidos? Não ocorre essa fusão dos ossos da cabeça? Deixa esse pensamento, mas eu vou falar. Gente, tá aqui, ó. Olha só. Os fontículos, portanto, pessoal, olha só, a função deles vai ser, ó, modelagem do crânio durante o parto, né? Então, a mãe, durante o parto natural, esses fontículos, quando atravessa o canal vaginal, ocorre um achatamento do crânio, então permite essa mobilidade, essa modelagem do crânio. Então, permite o crescimento do crânio do encéfalo, né? Na cabecinha da criança é pequenininho. O encéfalo da gente vai crescer. Então, quando o encéfalo cresce, a cabeça cresce junto. Então, essas aberturas permitem esse crescimento da cabeça. Tá certo? Então, caso eventualmente existem alguns problemas, por exemplo, existe uma doença relativamente rara aqui, que provoca a fusão precoce desses fontículos. Ou seja, a cabecinha da criança fica pequena, tá? Os ossos se fundem. Imagina só, o encéfalo cresce, mas a cabeça não cresce mais. Imagina só o sofrimento. O encéfalo crescendo bem grandão e a cabeça pequena. Tá certo? Então, isso aqui, ó. Olha só, é o que eu estou falando, ó, que a gente chama de crâniosinostose, né? Que é o fechamento prematuro das estruturas cranianas. São malformações cranianas graves, né? Você repara que aqui, ó, tá vendo a fusão? Isso aqui está separado, ó, mas aqui no meio, a sagital, ó,
tá totalmente fundidas, tá? Aí ocorre um problema que a cabeça da criança não cresce. Ou fica com a cabeça deformada, cresce na frente, e fica uma deformação e aumenta a pressão dentro do crânio. Porque o cérebro continua crescendo. Mas se o cérebro continua crescendo e a cabeça não acompanha o crescimento, aumenta a pressão intracraniana e pode provocar lesões irreversíveis no cérebro da criança. Tá certo? Então é isso. O cérebro, o crânio da criança, né, só para curiosidade, né, ele tem um grande crescimento nos primeiros 2 anos. Né? A cabeça cresce bem considerável nesses primeiros 2 anos, é quando ela cresce mais, em virtude do maior desenvolvimento do encéfalo, que é esse período em que o cérebro cresce mais da gente, né? Que é quando tem a aprendizagem, as crianças estão aprendendo as coisas, aprendendo a falar, aprendendo a andar, o cérebro cresce bem muito. A gente vai começar a falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então esse é o período em que ocorre o maior crescimento craniano, tá certo? Então é isso. Daqui a pouco a gente continua para fazer alguns comentários e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Depois a gente vai falar de cada um desses ossinhos isoladamente, tá certo? Em outra oportunidade, daqui a pouco a gente fala. Aqui só para a gente mostrar para vocês rapidamente, ó. É uma deformaçãozinha no crânio, especificamente aqui no palato, vocês já ouviram falar nisso certamente, que é o lábio leporino. Eu comento com vocês daqui a pouco essas questões, tá certo? Então, daqui a pouco a gente conversa presencialmente. Presencialmente não, né? Via Google Meet. Valeu, galera.